A importância da nutrição no futebol. Meus amigos, às vezes a gente não pode, às vezes até não leva tão a sério em relação a essa parte nutricional, né? O que é que os jogadores estão se alimentando, mas vocês não imaginam como isso é importante para o desempenho de cada atleta, como faz parte de todo esse processo. Hoje, times brasileiros estão fazendo investimento maior porque viram da importância, ressaltando de como é interessante, além de toda essa importância, de ver esse bom desempenho através da nutrição, porque está tudo aliado uma coisa à outra. Como é que está a sua parte nutricional, hein, Cris? Você está indo nutricionista, dona Cris? Você que é uma atleta de primeira? Oh, meu Deus, atleta de quê, Senhor? Tô cansada, Mulher, não faz isso, não. Não, olha, mas a minha nutrição não tá legal, não, viu, gente? Vale, meu nossa, eu pensei que ela fosse falar, não, a minha nutrição tá perfeita. Não, mulher, inclusive, deixa eu aproveitar a deixa. Se pra mim, que não sou atleta, faz toda a diferença, imagina pra quem joga futebol, né? E para os outros atletas também, né, Denise? Sim. Então, a alimentação é uma coisa importantíssima. É isso aí, a Cris tá só de brincando, viu, gente? Esse é o nosso clima. Na hora do almoço, dá certinho, não dá não? Falar um pouco de nutrição. E hoje o Elas no Esporte vai fazer assim, gente, nutrição e futebol. Roda a vinheta que nós já estamos no ar. E aí, Cris, Neve Silveira, mais um programa, coisa boa e mais um bate-papo bacana, hein, Cris? Isso aí, olá para todo mundo que está acompanhando a gente, para nossa convidada também, que vocês já vão descobrir quem é. Vamos lá falar de nutrição no futebol. Esse assunto é importantíssimo, não só no esporte, né? Como também para a nossa vida, um papo diferente. É isso aí, gente. E até para nos esclarecer qualquer tipo de dúvida e falar um pouco sobre o trabalho dessas mulheres, que eu acredito que não seja fácil. E aqui no Floresta a gente tem a Larissa Sampaio. Larissa, que prazer bater um papo aqui contigo. Seja muito bem-vinda aqui ao Elas. Se apresente aqui para todos que estão nos acompanhando. Estão acompanhando no YouTube da TV Diário, estão acompanhando na TV Diário e na nossa querida Verdinha FM 92.5. Seja muito bem-vinda, que ela se chama Verdes Mares. Obrigada, agradeço muito pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês e também desfrutar desse papo que todo mundo precisa saber, a gente precisa desempenhar o nosso papel também como profissional e é importante essa informação, né? Hoje a gente vê que a nutrição ela faz parte de uma vida saudável, então é importante, quanto mais a gente tem essa informação, é importante que a gente absorva e pratique também, né? Olha, e hoje como vem crescendo esse setor na nutrição, né, Larissa? A gente já vai falar do futebol, mas no aspecto geral, hoje as pessoas estão com mais cuidado, estão procurando. Você sente essa relação no cenário quando você fala da profissão? Sim, demais. Principalmente, eu acho que acredito muito pela pandemia, que a gente começou a se importar um pouco mais com a nossa alimentação. A gente sabe que muitos dos casos das nossas doenças, ela vem também da alimentação. Então, quando você tem uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, com atividade física, o seu corpo está mais preparado para esses tipos de situações. Então, hoje eu vejo também que as pessoas se preocupam mais com a saúde e que que estão melhorando aí também esse processo de alimentação, que é muito importante. Como foi que você começou? E no futebol? Bom, eu comecei como estagiária, né? Como a gente começa ali bem de baixo mesmo. Primeiramente, eu comecei como técnica numa empresa industrial. E aí, tive a oportunidade da minha supervisora ser a nutricionista do ferroviário. E aí, ela começou a me ver assim, né? A gente começou a trabalhar junto e ela me levou primeiramente para o ferroviário. E lá foi onde eu comecei os trabalhos com futebol, dentro da nutrição. E foi, assim, um divisor de águas, assim. Foi um desafio muito grande por ser mulher dentro do futebol e também por trabalhar numa profissão que é tão importante dentro do futebol, que se não for o primeiro pilar, é a base de todo o clube, né? E foi muito desafiador, assim, para mim. Muito nova ainda, como estagiária, como técnica, mas a gente conseguiu aí desempenhar e hoje no Floresta a gente está buscando esse trabalho e conjuntamente com toda a equipe e comissão técnica. Denise, ela só tem 22 anos. 22. Já tá 1 ano à frente do departamento de nutrição do Floresta, sabe?
E trabalhou no ferrão, né? Trabalhou no ferroviário, né? Exatamente. Tem mais ainda bagagem. É uma coisa bem peculiar, né? Porque a gente vê uma mulher numa posição de comando num departamento que é bem estratégico, né? Em todos os clubes. E aí eu queria que tu falou assim, tive muitos desafios. Eu queria que tu contasse, detalhasse um pouco isso, das coisas que você viveu nesse processo de estagiária, mas principalmente agora de ser uma mulher que está numa posição de comando ali, olha, você tá com 30 homens, 40 homens, enfim, a galera da base também que você vai trabalhar, né? De dizer, olha, vocês precisam fazer isso, se vocês não fizerem isso, não vai ser legal, não vai render em campo. Sim. Como é que... Fala um pouco desses teus desafios. Bom, eu acho que, primeiramente, a parte de ser mais nova, né, ela gera um pouco de conflito, porque você tem que ter uma postura diferente. São pessoas mais velhas do que você, então, às vezes requer uma resistência ali. Homens, principalmente. Homens, principalmente, têm uma resistência. Mas eu sempre soube me posicionar diante dessas dificuldades, assim. Sempre mostrei o meu profissionalismo e que eu não estava ali para brincar, né? A gente sempre, às vezes, tem que ser um pouco mais incisiva em algumas situações, em ter uma postura diferente quando não gostou de uma coisa, não simplesmente rir, mas afirmar que não gostou. Então, eu sempre me preocupei também com essa parte. E aí, os meus desafios é realmente lidar com a gestão de pessoas e ser um pouco mais nova, né? Mas com a minha história assim, de vida, com a minha educação que eu recebi, então isso tudo me ajudou muito. E aí a gente fui batalhando, né, com esse processo de estar gerindo ali pessoas e os meninos ali, os homens também, eles sempre me respeitaram muito e até hoje a gente tem um contato muito profissional com todos. Então, hoje eu nunca tive nenhum problema com ninguém. Mas, assim, os desafios de ser realmente uma mulher dentro de um ambiente masculino é bem desafiador, né? Então, você tem que ter ali uma postura diferente, tem que estar ali firme para as pessoas te encararem com seriedade, né? E assim, Larissa, quando a gente vai ao nutricionista, ele faz todos os exames, né? E eu sou leiga nesse assunto de nutrição, vou assim, quando acompanho. E eles fazem todo o diagnóstico e preparam a sua avaliação e a sua dieta de acordo com perder massa, né? Massa gorda, né? De acordo com as calorias que você precisa perder. Num clube de futebol, pela quantidade de jogadores, dá para fazer uma dieta especializada para cada. Como é que vocês fazem? Ou não, Denise? É uma dieta pensando num todo, até porque o tempo é muito curto, né? Muitos jogos e são muitas pessoas. A gente busca a individualidade junto com o departamento inteiro, né? Junto à nutrição, a gente tem a fisiologia, tem a preparação física. Então, cada um tem a sua função. Quando a gente recebe um atleta, os primeiros processos as avaliações. Avaliação nutricional, de percentual. Então, quando a gente pega todos esses dados e vê como é que o atleta está, aí sim que a gente vai montar os protocolos para ele, né? Então, a gente primeiro verifica se ele está com percentual alto ou baixo. Então, a gente vai estar ali manipulando suplementações individualizadas para cada um. Também, dependendo de qual seja o plano dele, né? E o que ele realmente esteja. Se ele estiver muito acima, a gente entra com o processo de planejamento nutricional, que é o plano mesmo, que é a dieta para ele se adequar ao que a fisiologia vem também pedindo, né, de acordo com os protocolos deles também. Então, é uma ação conjunta, né, não só a nutrição, mas também a fisiologia, a preparação física, e a gente tem no caso de uma pré-temporada, a gente tem todo um mês para ajustar isso e adequar o atleta para ter uma performance dentro do campeonato. Então, e também é um processo diário, né, constante, não é só ali na pré-temporada. É sempre verificando, fazendo as avaliações, vendo o que é a necessidade de cada atleta e tentando dar uma variada ali na individualidade de cada um. Porque, assim, eles perdem muita massa, que eles perdem em uma partida, massa magra, massa... Porque eles saem, além da caloria, né? Eles saem com... Tem uma perda de massa muscular, mas também tem um ganho de massa. Então, há essa variação constantemente. Por isso que essas avaliações elas precisam ser periódicas para que a gente tenha uma constância com eles, né? Então, quando ali um atleta ele termina o jogo, o ideal é que não só no término do jogo, mas antes, entre e após a gente tenha um aporte de suplementação que ele se mantenha de acordo com o jogo ali. E não só no jogo, mas durante os treinos, né? A gente tem um processo de suplementação de pré-jogo, pré-treino, de intra-jogo,
de pós-jogo. Faz suplementação para cada? Isso, sempre tem. E tem que ser diferenciado, não pode ser igual, não? É no geral a mesma coisa, né, para todo mundo, mas alguns têm porções diferentes. Isso, tem umas individualidades, porque tem uns que, por exemplo, tem uma abstenção à cafeína, então a gente dá outra coisa. Então a gente tem que sempre conhecer o atleta para poder adequar ele na individualidade dele. Mas, no geral, a gente sempre tem esse protocolo de pré-jogo ou pré-treino, né, intra-jogo ou intra-treino e pós-jogo, para ele poder ter uma recuperação ainda melhor dentro daquela atividade que ele está fazendo. São quantos atletas no Floresta? Mais ou menos. Ronaldão, me dá um help aí. 150. Tu cuida dos 150 ou tu tá... Não, atualmente a gente tá só com um profissional. Porque eu já ia dizer, minha amiga. Né? Eu já ia lhe colocar ali num pedestal, viu? Ali pra você... porque senão a gente não dá conta, né? Não dá. Mas a gente porque são cada pessoas com fisiologias diferentes, né? Com estilos diferentes. Sim, e por isso que a gente precisa da equipe toda, né? Da comissão inteira. A gente trabalha muito em grupo, cada um tem sua importância ali para estar colocando o atleta na maior performance possível, né? Por isso que a gente precisa sempre estar junto. Mas é um desafio mesmo, assim. 150 profissionais. É um desafio. Larissa, eu queria primeiro que tu explicasse, tu falou assim já um pouco por cima, mas como é a tua rotina no dia? Acordei, hoje eu vou trabalhar lá no Floresta. O que é que você vai fazer? Eu chego e faço isso, faço tal. E aí eu queria que tu explicasse também um pouco, porque tu falou no começo da entrevista, mas no comecinho, né, que estagiou como técnica e tal. Explicasse um pouco dessa diferença, porque tu é formada como técnica, né? E tá na graduação em nutrição. Queria que tu explicasse um pouco dessas... Pronto. A graduação... Primeiro, o técnico, né, ele vem antes do nutricionista e ele é juntamente com numa escola de ensino médio ou no nível técnico mesmo. E ele é o profissional que apoia o nutricionista em assegurar, né, técnica de nutrição dietética, em assegurar a alimentação, sendo para pessoas com saúde coletiva ou pacientes nos hospitais e com algum problema de saúde. Então, o técnico, ele auxilia todo esse processo de dietas, de gestão de pessoas, de gestão de empresas, para adequar, de acordo com a necessidade da empresa ou local, né, a alimentação para aquelas pessoas. Então, a gente sempre trabalha ali com a alimentação, né, de acordo com o serviço. E aí, o técnico também, dentro da nutrição, ele vai assegurar não só dentro com o paciente, aliás, com o atleta, mas também na gestão da unidade de alimentação, que é dentro do clube, que aí já entra a alimentação em si do dia a dia, que é o café da manhã, o almoço. Então, a gente faz todo o cardápio da semana, a gente prepara o que precisa ser comprado, a gente tem toda essa questão por trás, né? Fora esse processo de adequação ao atleta, a gente também tem que gerir dentro do clube, porque, por exemplo, lá no Floresta a gente tem 38, se eu não me engano, atletas que estão alojados dentro do clube. Então, eles fazem a refeição lá, eles estão no processo de dentro da base dos jogos deles, nos treinos. Então, eles têm que fazer a refeição lá. Quando a gente também tem jogos, a gente faz as concentrações lá. Então, a gente também se organiza dentro desse processo, né, lá dentro, como técnico. E como nutricionista, a gente também acompanha a individualidade de cada um, né? E o técnico, ele é realmente esse reforço com o nutricionista para ter todos esses processos que é a nutrição dentro de um âmbito, seja de uma empresa ou de um clube. Sim, e a tua rotina lá? Pronto, a minha rotina é de acordo muito com como a gente começa um treino, né? A gente sempre chega mais cedo para a gente poder organizar as suplementações. Então, como eu falei, tem a suplementação do pré-treino, do intra e do pós. Então, a gente faz toda a suplementação para colocar para cada jogador. Então, a gente prepara lá o pré-treino deles, o intra-treino também tem essa preparação e o pós, né? Fora as questões do dia a dia, né, de alimentação, também de estar ali preparando a cozinha. Olha, hoje a gente vai fazer uma refeição mais cedo, então a gente precisa organizar isso. A gente também tem esse trabalho com eles, porque além do trabalho com o atleta, eu também tenho o trabalho com os cozinheiros. Então a gente tem que sempre estar ali alinhado
para que as coisas não saiam do lugar, para a gente sempre ter as coisas bem organizadinhas. Então, essa minha rotina é corriqueira em relação à suplementação. A gente sempre tem que fazer todos os dias ali para eles, com a orientação dentro do clube, fora as palestras que a gente tem que produzir, dependendo de qual seja o período ali, a gente tá vendo que tem uma necessidade de falar um pouco sobre a hidratação, sobre o descanso. Então, a gente atua mais nos pontos que estão ali corriqueiros da semana para informar cada vez mais ao atleta o que ele necessita. Algumas situações, Larissa, elas acabam saindo do controle, assim, por exemplo, você consegue controlar lá dentro do clube. Quando o jogador vai para casa... Já é outra história. Já é uma outra história, né? A gente teve aqui um caso recente do Kleber, do jogador do Ceará, que ele foi suspenso, não sei se você conseguiu acompanhar, por conta de uma suplementação, né, que ele... foi pego no antidoping e, assim, ele tinha a nutricionista do clube, né? Até mandar um abraço aí pra Camila. Camila. A Camila. Toda vida eu não consigo pronunciar sobre a Camila Matzeu. Eu também não me atrevo. Ela tem um sobrenome, assim, bem peculiar, mas a Camila, um cheiro pra você, ela é nutricionista lá do Ceará. E aí... faz todo esse trabalho, vocês têm esse controle. Isso. Mas como vocês acabam saindo do eixo de vocês? Porque o atleta, às vezes, tem um nutricionista particular, como foi o caso do Kleber. Teve um nutricionista particular e o nutricionista passou a suplementação, né? Então, acredita-se que não foi de má fé, mas preparou tudo aquilo e um ingrediente, uma fórmula, né? Uma substância dessa suplementação mesmo, que foi pego no antidoping, né? Era a contaminada. Isso. Como é que vocês fazem para ter esse controle? Não sei se dá essa conversa, não sei se a assistente social também pode entrar nisso. Sim, eu não sei. Assim, quando inicia o atleta lá, eu sempre faço uma documentação mostrando o que a gente aborda para ele. A gente só não simplesmente entrega. Eu, pelo menos no meu trabalho, é assim, né? Eu falo, a gente vai abordar isso aqui, você necessita disso aqui, e aí você assina esse papel dizendo que você está de acordo com aquilo que está sendo prescrito, de acordo com as normas da Anvisa, de acordo com o que é necessário para você. Então, é sempre importante a gente informar o atleta o que é necessário para ele. Porque, às vezes, ele vê em um site, em uma coisa que ele vai ter... se eu tomar tanto isso aqui, eu vou me desempenhar melhor dentro do jogo. E, na verdade... Por conta própria, né? Isso, por conta própria. Então, é necessário a gente informar, né? No meu trabalho, a gente sempre dá essa clareza para que o que ele necessita. E se caso a gente vê que pode acontecer de alguns casos que o atleta procura um profissional, que não é um problema, procura um profissional por fora, a gente pede que, ao menos, né, a gente identifique o que ele está ali abordando, o que realmente é necessário para ele. Então, a gente precisa passar segurança, né, também para o atleta. Dizer que, é isso aqui, se você quiser usufruir disso, ok, se você quiser também, não tem nenhum problema, mas a gente sempre aborda o que é melhor para você. Então, é realmente uma conversa ali com um atleta. É uma coisa que realmente, às vezes, foge do nosso controle, né? Então, às vezes, é realmente a consciência do atleta de fazer ou não isso, né? De atender outras substâncias que não são adequadas para o ambiente. É uma parceria, né, Denise? Assim, olha, ela tem toda a responsabilidade de dizer assim, vocês vão, né, se alimentar dessa forma, tomar esses suplementos, etc e tal. Mas assim, se o jogador ele não se coloca aquilo ali como uma responsabilidade dele também, né? Não só pelo rendimento dele em campo, mas para evitar esse tipo de questão, perde-se tudo, né? Exatamente. E às vezes a gente tem muito essa questão do atleta, principalmente o atleta mais velho, que tem uma cabeça mais durinha. O mais velho, ele às vezes acha que não preciso, então tem essa questão. Resistência, né? A resistência, não preciso, já tenho aqui tanta experiência.
Tá certo, meu amigo. Quando você precisar de mim, você vem aqui. Eu tô aqui e aguardar. Camila Mazeto, a Cris me corrigiu aqui. Mazeto, eu não vou esquecer mais do teu sobrenome, viu, Camila? Porque já é a segunda vez que eu digo sobrenome difícil, eu não consigo pronunciar. Mazeto, pronunciando certo, Mazeto. E for falar da Camila, a gente estende aqui como essa visão dos clubes, trazer mulher para esse departamento, ele cresce cada vez mais. Apenas na Série A, apenas 2 clubes que não tem as mulheres na frente da página de nutrição, que é o Bahia e o Botafogo. O restante todos acreditam. Até mandar um abraço para a Melina Frota. Eu tive a oportunidade de conversar com a Melina. Na época ela estava no Fortaleza e hoje ela está no Vasco, fazendo um trabalho, assim, espetacular lá no Vasco. O Botafogo, eu estava pesquisando aqui, Cris, ele não tem uma nutricionista, tem um nutricionista homem. Na parte da mulher, eles aplicam mais da questão da assistente social, no nome da Bárbara Maciel, que trabalha, Maristela do Carmo, que é assistente social, que trabalha todo esse processo junto com a nutrição também. E aí, como a importância dos clubes olharem, né? A gente tem aqui, dos nutricionistas, as nutricionistas que estão representando aqui na Série A do Brasileirão. E aí, a gente ver esse trabalho, essa profissionalização desse trabalho, acreditar no trabalho da mulher em si, porque, como você disse, os jogadores mais velhos, talvez um Gabigol desse, não precisa não, que eu já tenho, já sei o que é que eu tenho que fazer. E às vezes não é isso, porque você está ali estudando específico biológico, estudando específico a situação individual de cada atleta que precisa ter o resultado. Né, Larissa? Então, por isso é importante ressaltar, a gente tem aqui apenas o Bahia e o Botafogo. Não que eles não tenham esse departamento de nutrição, tá, gente? Eles têm, mas não são comandados por mulheres. Porque a gente vê que a mulherada domina a maior parte, né? Então, assim, é importante a gente trazer todos esses detalhes. O Ferroviário a gente tem a Bruna, né, também. A Bruna Andrade. E a Bruna Andrade, que também faz todo esse trabalho bacana. E isso é muito... É bacana a gente ressaltar o trabalho do bastidor, de como a mulherada está trabalhando nesse setor. Você estava falando que os jogadores, eles assinam como se fosse um termo de contrato, né, Larissa? Mas, às vezes, quando eles estão em casa, eles te acionam, assim, no fim de semana, ei, Larissa, hoje eu tô de folga, eu tô a fim de comer uma panelada, uma buchada, tomar uma cervejinha. Eles têm esse contato bacana, às vezes, assim, contigo? Alguns, né, eles sempre falam, Larissa, hoje eu vou sair com minha família. Eles comunicam? Eles sempre, às vezes, têm esse contato de vou sair com a minha família. Aí a gente sempre dá orientação. Você não vai deixar de sair com a sua família. Como uma buchada, né, amigo? Mas não vamos estar perto do jogo. Então vamos ter esse cuidado. Vamos evitar passar mal antes do jogo. Vamos evitar passar mal. Vamos evitar muita gordura, muita comida com molhos. Pra gente dar próximo ali do jogo, pra gente se equilibrar. Muitas vezes também tem atleta que vem sozinho. Então, alguns perguntam onde é que a gente tem alguns produtos fornecedores que já produzem a alimentação. Porque às vezes, assim, né? A nossa rotina é que às vezes a gente tem um treino de meio período. Então, sei lá, se eu treinei à tarde, de manhã, teoricamente, eles estão em casa. Então, tem que fazer a refeição, tem que fazer aquilo tudo. Então, a gente sempre dá essa orientação para eles do que eles se alimentarem, para que quando eles não estiverem no clube, se alimentar de uma maneira adequada também. E a bebidinha? Tu libera? Depende, se for pra comemorar, a gente já... Ó, o Ronaldo, o assessor, só olhando assim, ó. Ronaldo, esse aqui rola um melzinho. Só se for pra comemorar, se fizer o trabalho direitinho, aí a gente pensa. Aí duas, né, cervejinha? Só duas com águazinha assim, pra com dar uma água pra poder dar... Porque fica difícil, né, às vezes, também de fazer esse controle todo, né, Larissa? Também não tem como a gente dar aquela coisa restrita, mas a gente, assim, a maioria dos elencos que eu trabalhei, a gente conseguiu sempre ter um controle e abordar de uma maneira leve, que não seja ali, porque a gente sabe que a rotina de um atleta já é muito desgastante, né? Eles estão ali, às vezes, muitas vezes longe da família, então eles têm esse contato com um clube de família mesmo, né? Então a gente sempre tenta trazer esse ambiente o mais leve possível para que eles entendam que isso também faz parte do processo de trabalho deles, né? Então é importante que eles também se abdiquem de algumas coisas para a evolução deles e do clube, né? Aproveitando aí, o que é mais difícil, assim, trabalhar com essa parte de nutrição num clube profissional que exige performance? O que é mais difícil? É, de fato, o controle, assim, né, do atleta. A gente, às vezes, não tem... às vezes, a gente não tem os atletas com tanta... assim, não é nem questão de ser profissional, mas a gente tem ainda
uma cabeça um pouco fechada enquanto a isso. De entender a importância. Isso, a importância. Há uma certa resistência deles assim ainda? Alguns sim, assim, a gente não vai dizer que não são todos, mas a maioria dos elencos que eu trabalhei, todos realmente já têm uma consciência mesmo, assim, de, não, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer. Às vezes é porque não gosta de um sabor ou de uma coisa assim, uma besteirinha, mas eles sempre são bem, não são tão resistentes a algumas coisas, né? Ainda assim, a questão da suplementação, que às vezes é o que a gente tem uma pouca de resistência, porque a gente sempre tem informações de fora, né? Então, o atleta ele sempre se preocupa em, será que se eu tomar isso vai me fazer mal? Então, por exemplo, na questão do Kleber, isso viraliza e eles acabam... Com medo, né? Tem um receio assim, vixe, será que isso vai acontecer comigo? Aí a gente vai na conversa e, não, isso aí não é bem assim, as coisas não acontecem dessa forma, a suplementação vai estar ali para te ajudar, mas não é só a suplementação, tem alimentação, tem toda essa questão por fora que você precisa fazer correto, né? Então, a suplementação é realmente uma parte do processo. E talvez é a mínima, porque realmente o descanso, a hidratação e a alimentação também são pilares importantes que o atleta precisa seguir. Bacana que eles têm essa mentalidade, essa consciência, né? Porque às vezes a gente, acho que principalmente com os mais jovens, né? A equipe da base talvez tenha uma resistência maior para você lidar. Tem que ser psicóloga também, né? Assistente social, esticar aí todo o profissionalismo. Dependendo ali de qual seja a categoria, né? Muitos me procuram para saber o que ainda me chamam até, tia, o que eu faço? Aí eu, meu Deus, a cara da tia. Não coma besteira, meu filho, né? O que eu faço pra ganhar massa? Porque às vezes tem uns dessa finurinhas, pobrezinho. Aí ele, tia, o que eu faço pra ganhar massa e tal? Meu filho, você ainda é criança, você ainda tem uns 14 anos, você vai crescer, você ainda vai se maturizar. Então tem ainda um processo, uma vida longa. Então só realmente estude, se alimente. Psicóloga também. Tá a gente também tem que ter um pouquinho de uma psicologia também alimentar para dar esse gás para eles, para que, calma, é tudo um processo, né? É toda uma questão. É importante também, Larissa, assim, acompanhar os treinos, né? Acompanhar os jogos. Você vai voltando a falar aqui da Camila Mazeto, assim, que ela acompanha todos os jogos, ela viaja, chega a viajar, até porque tem a questão da alimentação, né? Do hotel, todo o trabalho. E tudo, eu lembro demais quando o Ceará foi jogado na Sul-Americana, era na altitude, e ela estava muito preocupada por conta da alimentação que muda completamente. Os jogadores às vezes passam mal, tem todo esse trabalho realizado. E assim, você também faz esse acompanhamento, dá para fazer um planejamento pensando nisso, em acompanhar os treinos, né, e ver a situação de cada hora, que ele não está rendendo tão bem. Será que foi a alimentação? Será que foi a suplementação que foi pouca? Isso. Dá para fazer essa análise? Dá, a gente tem que fazer, né? Porque principalmente nos jogos fora, que também é uma outra logística, além do processo dentro do hotel, é o processo do caminho até o hotel. Então tem todo o percurso, né? Então entre essa caminhada tem a alimentação, ou seja no voo, ou seja em um outro local. Então a gente tem que fazer toda essa logística junto com o departamento também, de dizer, não, a gente vai sair tal horário, então tem que ter a refeição aqui, eles vão levar um kit lanche, ou eles vão comer pode comer aquele lanchinho do voo, não? É muita coisa, viu? Aquele lanchinho do voo não pode, não? Não, a gente faz outro. Meu Deus, é muita coisa. A gente faz o cardápio 22 anos, viu, hotel, pessoas? Né? A gente faz o cardápio do hotel, a gente prepara o kit lanche para ele se necessário. Então tem que ter toda essa logística justamente para o dia do jogo, que é a cereja do bolo, né? A gente sabe que o jogo, às vezes eu falo muito que o jogo é só a cereja do bolo. O que vai fazer realmente todo o processo do dia a dia até o dia mesmo, que é o dia importante. E assim, Cris, a alimentação ela é o pilar, né? É o começo de tudo, é a base de tudo. Porque com a alimentação você vê o bom rendimento do atleta, você vê a questão do render também nos exercícios, né? Que eles fazem também exercícios, né, físicos, de musculação. 90 minutos correndo, que não é brincadeira. Então, assim, se você não segue uma suplementação, uma alimentação orientada por um profissional, o seu rendimento, ele não vai ser o rendimento adequado, né? Pois é, vou dar um exemplo aqui para quem está acompanhando a gente. Não vai entregar jogador aqui não, viu, bicho? Que é isso. Uma coisa muito simples. Não, sério, uma coisa muito simples. Por exemplo, às vezes na nossa correria aqui, a gente tem dificuldade de tomar água. Quando a gente não toma água, o corpo sente falta, a gente sente sede, a digestão fica ruim. Então, assim, se a gente
que não é profissional, né, não é atleta, não precisa Sente a dificuldade, né, Cris? Não precisa dessa alta performance física. Quanto mais um atleta, quando ele come errado, quando ele não come, quando ele não toma água, né? E eu vou te dizer, às vezes, acho que, voltando naquela sua pergunta do desafio, às vezes o principal desafio é a hidratação. Caramba, sério? Mesmo, porque, eu já tomei demais água no treino. Não, meu filho, ali você tomou, sei lá, umas 500 ml e não foi nem tudo isso. Então, às vezes a gente acha que a própria água não é só água. Não, ela é muito importante. Ela, além de você estar bem hidratada, ela te ajuda dentro do campo a render mais, a se recuperar. Então, é importante a hidratação. Antes do jogo, 48 horas antes do jogo e durante toda a atividade. Isso é muito importante. E às vezes a gente acaba se esquecendo. É uma coisa que a gente não tá ali com a garrafinha, uma coisa ali, né? Pra estar bebendo água e a gente acaba esquecendo, mas é muito importante a hidratação. Bebam água, gente. Quem não bebeu água ainda, corre. 2 litros de água por dia, é isso, Larissa? Dependendo do seu peso, assim, a média de 2 a 3 litros de água, assim. Por favor, vamos beber água, porque a água ajuda muito, hein, isso. Larissa? E assim, a gente estava falando sobre desafios. E você dizendo que alguns sentem uma certa resistência, né? Que é natural. Os mais velhos, principalmente, que acham que já sabem de tudo, né? Os mais rodados no futebol acham que sabem mais, assim, de tudo. Mas assim, você, por esse trabalho, você só tem há 22 anos, gente, ela é nutricionista do Floresta, perdão, passou pelo Ferroviário também. Mas assim, você sentiu, se você fosse se analisar pelo pouca idade que você tem, pela vasta experiência já, mas assim, Denise, eu ainda sinto dificuldade, a maior dificuldade é essa questão da resistência dos jogadores tentarem entender essa filosofia de trabalho idealizada por uma mulher, né, comandada, na verdade, por uma mulher. Você ainda sente isso, essa resistência, não só de gênero, assim, enfim, mas de uma forma geral. Eu não quero, eu não gosto, porque seguir uma dieta é uma coisa muito chata também. Qual é o teu desafio? Você sente dificuldade em algo? Bom, acredito que a dificuldade da nutrição, assim, no futebol, no geral, ela é difícil, né? Tem clube que hoje não tem no departamento de nutrição, dentro do clube. E isso, às vezes eu fico pensando, clubes menores, vamos dizer assim, né? Um clube menor não tem um departamento de nutrição. E para um time render, ele vai precisar do nutricionista. Então, às vezes, eu acho que o principal desafio também é o próprio clube encarar o departamento de nutrição como um pilar. Então, ele precisa trazer melhorias, precisa trazer a melhor qualidade de suplementação, a melhor qualidade de alimentação, de refeições, porque isso tudo gera uma qualidade também no desempenho do atleta. Então, às vezes, há uma resistência talvez financeira dentro do clube de arcar com esse custo. É um ponto também. É um ponto, né? Mas que é importante, que a gente precisa estar sempre reforçando que ali também é onde o atleta vai render e é a base dele para ele criar os objetivos, né? Vai ter essa consciência, né, dessa profissionalização. Isso. Que ainda tem que ser importante. A gente falou aqui dos clubes da Série A, mas os clubes menores, talvez não tenha nem, como você disse, né, não tem departamento, né? Isso a gente percebe por falta de rendimento, né, em campo. Até mesmo dentro da base, é importante a gente ter um profissional de nutrição, porque é ali que começa tudo, né? Tá no processo ainda, né? Ainda tá no processo. A própria educação alimentar, né? Exatamente. Porque às vezes a gente acha que não, vou dar orientação pro atleta quando ele já tá profissional, mas para ele se adequar ali, ele precisava ter uma base melhor para poder, de fato, assim, fazer com algo que tá na minha rotina isso, então eu tenho que fazer. Então é importante. Eu não sei, assim, Larissa, o Floresta, ele abraça muito, não sei como é que tá hoje, abraça muito, assim, a comunidade, né? De ter jogadores da base que moram ali no entorno. A Ferroviário também faz muito isso, né? Fortaleza e Ceará também fazem, mas eu vejo os times com as categorias de base bem fortes, né? E, assim, boa parte deles, assim, são crianças, adolescentes que vêm da periferia, né? Que tem um nível, uma situação até bem menor, né? Baixo do que os atletas profissionais, né? Que já tem uma caminhada no futebol. Há uma certa dificuldade, assim, desse trabalho, por exemplo, o Floresta aloja quantos atletas?
Atualmente, acho que 38 a 40, né? Mas assim, estão sendo supervisionados e assistidos pelo Floresta. Sim. Os que não estão e que vivem nessa situação um pouco, né, da questão com a nutrição, que não consegue balancear tanto, né, por conta da situação financeira. Há esse olhar também, há esse cuidado de vocês? Sim. A gente sempre tem casos, né, de que a gente... tem um atleta aqui que a condição dele não tá muito legal, então os meninos... E o Floresta tem algo muito positivo nisso, que ele pega esses atletas para ele, então ele aposta mesmo nos meninos. A gente tem uma base que faz muito assim, a base do elenco hoje do Floresta é da base mesmo que ele fez, então são meninos que estão ali desembarcando voos maiores, né? Então hoje a gente tem na base atletas que vêm de fora, então eles, não tenho condição de estar aqui, e então eu vou alojar esse aqui precisa ser alojado, esse já mora aqui em Fortaleza, então não tem... o Floresta tem esse olhar, ele já resgata, né? Então eles pega também nesse processo de, esse menino aqui é diferente, então vamos alojar ele aqui para dar uma estudada, vamos deixar ele aqui. Então a gente sempre tem esse cuidado mesmo, e essa conversa no dia a dia, né? A gente sempre conversa com os atletas para saber como é que tá, se eles estão conseguindo fazer a base, né, de refeição. Tem umas coisas que fogem também do nosso controle, mas sempre quando há essas notícias de algum atleta tá numa necessidade maior, a gente sempre chega junto para tentar ajudar ele da melhor forma, porque é o sonho dele, né? Então a gente tenta essa questão mais humana mesmo de ajudar ali, de estar com eles. Muito legal, né, Denise? Assim, do clube entender que situação econômica de cada um, né? Situação financeira. Exatamente, entender o papel social que o clube tem ali, né? De entender que a alimentação, aí no caso, partindo da parte dessa coisa da nutrição, ela não é só uma performance. Para muitos é a alimentação do dia. Sabe? E aí o clube, o Floresta abrir esse espaço e acolher essas pessoas é uma coisa muito legal de se ver, assim. É um exemplo e é assim de... como é que eu posso dizer? É muito legal o clube mostrar, em especial, praticar, entender esse papel, que ele tem uma função social que vai muito além, que o futebol é isso, porque o futebol é o esporte mais popular do país. Então, se você acolhe uma criança, um cara da base, que olha, que provavelmente a refeição que ele vai ter, as refeições que ele vai ter no dia vai ser ali. Do clube. Vai ser no clube. Gente, isso é entender que a alimentação ali não é só a performance, tem também um caráter social ali, né? Bem aquela frase que a gente sempre diz, não é só futebol, né? A gente enxerga isso como um dever, assim, social mesmo, da gente enxergar esses jovens, porque a gente sabe que, às vezes, eles só querem uma oportunidade para melhorar a vida, para trazer uma melhoria dentro da família. Então, muitos ali, tem histórias ali que, se você for ver... É uma coisa assim surreal. Tem o próprio Cauã, né? Conta uma história aqui pra gente. Vai. Tem um que ele é barbeiro, ele faz os cortes dos cabelos dos meninos. O próprio profissional... Ele é jogador, mas ele corta os cabelos dos meninos. E aí, sempre quando tem lá as concentrações... já fica a fila dos meninos lá, cortando o cabelo. Dentro lá do Floresta. Dentro do próprio Floresta. Então, eu acho assim, muito legal, porque os meninos poderiam ir no salão, fazer, mas eles chamam ele para fazer o corte. Então, ele vai lá, faz o corte dos meninos. Então, o profissional, o barbeiro deles é o Cauã, que eles mandam lá, ele pede para eles fazerem. E é muito interessante, assim, eu acho muito legal também essa parte. Cauã, 1001 utilidades. Arrasou, viu? Cauã, tu cobra, macho, agora. Ele cobra, eu falei, menina, aumenta esse preço. Quanto é? Vintão pra cortar o cabelo. Aumenta esse preço. Aumenta esse preço, rapaz. Foi cortar o cabelo do Ricardinho, ó, tu pede 100, macho. Valoriza o teu passe. Valoriza aí o teu passe, bacana. Além dessas histórias aí do Cauã, um abraço, viu, Cauã, pra você. Além dessas histórias, tem outras histórias, assim, inusitadas, assim, envolvendo essa parte de nutrição? Ou envolvendo essa parte da resenha aí do Floresta? Assim, dentro... Assim, você escuta muita coisa? Eu acredito que chega, desabafa muita coisa pra você. Não, para o assessor, por favor. Tem umas não coisas quero comer isso não, tia. Tive dor de barriga. Tem umas coisas que a gente, tipo assim, fala assim, chega sem querer lá na sala dizendo, eu comi tal coisa, aí quando olha assim, vixe, Larissa tava aqui, escutei, ela escutou. Então, assim, às vezes tem, assim, essas eu fui ali, fiz uma refeição livre que não era pra fazer. Então, eles sempre, às vezes, comentam.
Mas aí eu sempre dou o puxão de dizer, ei, não pode agora não. Vai ter um momento certo pra tu fazer isso. Então, eles vão na linha, assim. Mas sempre tem, né? Assim, dos meninos fazerem uma refeição livre ou tomar uma também, que às vezes, ai, eu tô... Cheguei bêbado. Já chegou, já sempre teve esse daí. Não, e é bacana essa relação de confiança, né, Larissa, que você construiu, né, e assim, não só, a gente fala muito assim, da questão da mulher no comando, que tem uma certa resistência, com homem, jogador, experiente, mas você construiu tudo isso e consegue quebrar essas situações, né, e trazer o jogador mais próximo, né, que eu acredito que seja o crescimento de um todo, do teu trabalho como profissional e você querendo crescer nessa área, que eu acredito que você também queira dar continuidade a isso, e o trabalho do atleta, porque vai dar o resultado, né? Não só para ele pessoal, mas resultado para o clube. É um trabalho em conjunto de todo mundo, e essa confiança é muito bacana. Porque assim, a gente tá trabalhando ali com pessoas que ele necessita do meu trabalho, então o que eu preciso fazer é com que ele se sinta confiante no que eu estou preparando para ele, né? E aí, às vezes a gente realmente precisa ser mais incisivo, como eu falei, tem algumas questões que eu não gostei dessa brincadeira, então não brinque assim, não me chame desse jeito. Já cheguei a falar. Você chega e fala assim? Uma vez, foi até uma situação engraçada. Uns meninos me chamou de... um atleta começou a me chamar de princesa. Oi, princesa, não sei o quê. E eu, eita, não tá legal isso aí. E aí eu chamei ele, não me chame de princesa, meu nome é Larissa. Ou se você quiser me chamar Larissa, doutora, pode me chamar, mas não me chame de princesa, porque eu não gosto. Então, porque assim, às vezes a gente tem essa relação de confiança, mas não é... Não pode extravasar, passar do limite. Isso, então às vezes até esse posicionamento de como chamar você, é importante a gente se posicionar, porque você tá ali num ambiente profissional. E eu, principalmente como mulher, vou estar ali num ambiente que eu preciso ser incisiva também em algumas situações. Então, a gente tem que cortar algumas coisas, né? Tem que cortar para entender que você no seu quadrado e eu no meu. É o respeito. Denise, uma voz da consciência me soprou aqui via WhatsApp. Vou já dizer que hoje é o dia do nutricionista. Dia 31 de agosto. Foi dia do nutricionista, exatamente. Ela nem disse nada. Foi tudo conspirando. Eu até falei pro Ronaldo, olha, amanhã já é o dia do nutricionista, já dá super certo a conversa. Eu vou aproveitar aqui para te perguntar, Larissa, o que é que tu sonha, assim, na tua profissão? O que é que você almeja nesse aspecto? Bom, eu vejo que eu não quero parar só aqui, né? Eu quero construir outros... Você é cearense? Sim. Tá. Eu quero construir outros projetos dentro da nutrição. E não só na nutrição, acho que é importante a gente também almejar outras áreas também. Eu me identifico muito com a parte social, então também gosto dessa área. Mas dentro da nutrição ter mais uma vasta de clubes, procurar outros clubes também, alcançar a seleção brasileira, que eu acredito que tem quem está dentro... alcançar a seleção brasileira, isso seria muito, assim, é um passo muito grande, né? Mas até lá, construir o meu trabalho onde eu estou, né? Buscar a melhor qualidade de desempenhar o meu profissional, independente de onde eu estou, em qual situação, buscar mesmo a minha melhora como profissional e sempre voando onde eu puder voar, né? E buscar esse espaço, né? Que também é nosso. Eu acho que não só o meu espaço, mas se eu puder chamar uma outra mulher para estar comigo, para atuar também dentro da área, é importante. Como fizeram contigo, né? Exatamente, porque eu tive essa oportunidade de estar dentro de um clube de futebol através de uma outra mulher. Então, eu também imagino de ter uma oportunidade também, de dar uma oportunidade para alguém, seja ela dentro de um clube e seja ela uma mulher. Né? Que bacana, você vai chegar. Larissa Sampaio, nutricionista da seleção brasileira. Aí eu vou mandar um zap pra ti. Tu lembra, Larissa, aquele papo? Não me dispensa agora não, viu, gata? Não me dispensa. Volte aqui pra gente conversar melhor. Olha que bacana. E agora, o Floresta já finalizou as atividades, permaneceu na Série C, né? Que coisa boa. E agora, como é o trabalho de vocês mais à frente? Com a categoria de base? Pronto. Como é que vocês estão fazendo? Agora, a gente vai dar início aos acompanhamentos com a categoria de base, né? Com o Sub-20, o 17. Os campeonatos estão rolando, né? E principalmente com o Sub-20, que a gente também já entrou na copinha, né? Então a gente vai dar esse acompanhamento com eles, né? Para
tentar adequar eles da melhor forma possível, né? Então, a gente vai usar agora o calendário da base para dar esse reforço e adequar eles ao campeonato que eles já estão participando e vão entrar também, né? No próximo ano. Não para. Não para. Não para. Meus amigos, essa foi a Larissa Sampaio, nutricionista do Floresta. Que bacana bater esse papo de nutrição. Às vezes a gente não leva tão a sério, mas como é importante, né, Larissa, esse trabalho de nutrição. Pra gente finalizar aqui, Cris, sabe o que me chamava tanta atenção? Quando eu acompanhava mais aos jogos e a gente ia na transmissão, isso eu vi lá no PV. Menina, eu me assustei tanto. Quando terminou o jogo, chegaram assim, acho que uns três motoboys, tudo com pizza. Menina, ai, eu leiga, não entendia, né? Meu Deus, mas não era só, acho que tinha umas 20 pizzas ali, sabe? No PV. Aí eu cheguei, quando eu tava saindo, aí no portão por trás, onde entra a equipe, né? Onde entram os carros da equipe, e aí os motoboys chegando com as pizzas, né? Aí eu fiquei assim, assustada, e essas pizzas se arrumam de pizza, minha gente, pra quê? Pros jogadores. Isso. Porque assim, a gente após Eu peguei até um pedacinho. É bom. Eu pedi até um pedacinho, tava morrendo de fome. Pô, eu pedi um pedacinho lá. Eles estavam passando ali na minha frente, eu brinquei. Aí, não, pode dar um pedacinho, dá um pedacinho. Cara, eu fiquei passada com aquele arrumo de pizza. É como eu falei, a gente tem todo o processo de recuperação do atleta. Com então, pizza, né? Isso, porque é uma refeição livre, é massa, então a gente precisa, assim que ele termina, tentar recuperá-lo o mais rápido possível. Então, a pizza também é um dos, né, que ajuda nesse processo. A gente usa o whey protein, ou até mesmo a própria refeição do atleta. Então, mas ali a pizza é mais para ele recuperar o mais rápido possível e ter uma refeição ali de imediato após o treino. E aí, às vezes, também sempre me perguntaram, mas pizza, como Menina, assim? Não é saudável? Assustada. Mas não é nesse momento... Duas caixas não, amiga, eram umas 20. Mas nesse momento é importante. A gordura, o carboidrato é importante. Perde muito, né? Isso, porque ele vai recompor isso, então não vai ter nenhum problema. Aí sim é importante a refeição. Mas eu não faço isso todo dia não, né, jogador? Todo dia não, todo dia é sacanagem, né? Só na hora do jogo ali pra... comemorar. Ô, Larissa, que prazer, viu, Larissa, bater um papo aqui com você. A gente já tá aqui na reta final aqui do nosso programa, já recebendo aqui já as mensagens em relação ao nosso tempo. Nós estamos aqui no Elas no Esporte. Lembrando que você pode nos acompanhar no Spotify. Aonde, Cris? Vai, vamos fazer a tabelinha? Vamos lá, em todas as plataformas digitais, né? Na TV Diário, aos domingos, a partir de 1h da tarde. Na Rádio Verdes Mares, nossa verdinha. E na Verde FM também aos domingos, a partir das 9h. É isso aí. E esse conteúdo já está disponível aqui na nossa plataforma, na TV Diário, no YouTube da TV Diário. Um cheiro pra você, viu, Larissa? Adorei conhecer você. Deus te abençoe, que seja um caminho maravilhoso. Eu acredito que quando a gente coloca amor no que a gente faz, quando a gente acredita naquele trabalho, só tem a dar certo, o sucesso é garantido, viu? Pois você está no caminho certo. Obrigada, eu agradeço pelo espaço, né, que esse projeto engrandeça outras mulheres também, que vocês cresçam ainda mais também dentro da profissão de vocês, e agradeço demais o convite. Agora a gente vai convidar a Larissa para comer uma panelada. Bom, é bom. E é bom. Você já comeu panelada? Já? Porque o cearense que não comeu panelada não, cearense. Você faz uma refeição livre assim? Pesar a refeição não, livre assim, não. Assim demais não. A gente já provou, né? Mas... Mulher, perto do almoço, bora comer só uma buchadazinha. Vamos ali. Lá no mercado. Rapaz, chamando a galera para comer lá no mercado. Você não falou. Olha, Cris, show de bola, viu, Cris? Mais uma vez, um papo muito massa. Espero que todo mundo aí tenha gostado. Larissa, obrigada e sucesso aí mais na profissão. Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez, Larissa Sampaio. Essa foi a nossa convidada deste episódio do nosso Elas no Esporte. A gente volta aqui, né? Pronto, a gente volta no próximo episódio trazendo histórias bacanas envolvendo mulheres que são apaixonadas como nós, hein, pelo esporte. Aquele cheiro, hein, meus amigos? Até a próxima.